Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Esse é o programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje vamos falar sobre a restauração do fervor espiritual. Um dos fenômenos que mais tem afetado as igrejas cristãs no mundo hoje é o nominalismo religioso. O anticristianismo é um grave problema externo que ameaça a Igreja do Senhor Jesus o tempo todo. Mas o inimigo pode estar dentro de casa, na vida dos membros da família, o nominalismo. Milhões de cristãos vivem um cristianismo de boca, vão à igreja, carregam a Bíblia, oram formalmente, mas estão vazios e apáticos, alheios ao que Deus está falando com a igreja. Deus perguntou para Israel no Velho Testamento, através do profeta Isaías, quando vindes para comparecer nos meus átrios, quem requereu de vocês o só pisardes os meus átrios? Na mensagem de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre como a falta de fervor espiritual tem afetado muitos cristãos ao nosso redor e de como o Espírito de Deus fala com a sua igreja e a chama de volta ao fervor. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. Eu quero conversar com você hoje sobre um dos assuntos mais solenes, mais urgentes e mais importantes para a Igreja Evangélica Brasileira. Eu quero conversar com você sobre a restauração do fervor espiritual e olhar esse tema à luz de Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Esta é a carta à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Uma igreja rica, opulenta, uma igreja que tinha uma excelente avaliação de si mesma, uma igreja que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, uma igreja que aplaudia a si mesma, que estava profundamente encantada com ela mesma, uma igreja que dizia: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. E exatamente para esta igreja é que Jesus Cristo vai trazer a maior censura, aliás, nenhum elogio, apenas censura a esta igreja, quando Jesus disse que ele conhecia as obras da igreja, que aquela igreja não era nem quente, nem fria, mas era uma igreja morna. Embora se dizia ser rica e abastada, Jesus Cristo: não, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que eu acho interessante é que para esta igreja que está tão satisfeita consigo mesma, esta igreja que dá nota para si e acha que está tudo bem com ela, é a igreja que está provocando náuseas no Filho de Deus. O que é mais curioso é que quando Jesus diagnostica a vida espiritual desta igreja, ele não faz nenhuma denúncia contra falsas doutrinas, ele não faz nenhuma denúncia com problemas morais, escândalos, pecados. É uma igreja rica, próspera financeiramente, é uma igreja que não está sendo atacada nem por perseguição religiosa, nem por perseguição política. Não obstante isso, essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. E aqui eu fico extremamente perplexo, porque há denúncias em relação às outras igrejas de problemas doutrinários,
de problemas morais, constatando a realidade de pobreza, de carência, de lutas, de perseguições, de todas as formas. Mas essa igreja que mais fez Jesus sofrer, diríamos hoje, era uma igreja ortodoxa, ética, próspera, que vivia em paz. O que é que Jesus viu nesta igreja que fez o Filho de Deus sofrer desconforto, como o desconforto da náusea? Jesus só viu uma coisa, e o que ele viu foi falta de fervor espiritual. Era uma igreja morna, era uma igreja tépida, era uma igreja sem entusiasmo, sem vibração com as coisas de Deus, mesmo conservando a ortodoxia, mesmo conservando um alto valor e padrão moral, mesmo sendo ricos e prósperos financeiramente, mesmo vivendo em paz. Aquela igreja vivia no automático, estava com o tanque da devoção vazio, estava vivendo uma vida árida, seca, xoxa, vazia, insípida, insossa, sem fervor espiritual. Deus tem me dado o privilégio de pregar em mais de 1000 igrejas das mais diversas denominações evangélicas em nosso país. E a constatação que eu chego, que o grande problema da igreja evangélica brasileira é o mesmo: falta de fervor, falta de entusiasmo, falta de vibração. Não há choro pelo pecado, não há arrependimento verdadeiro, não há sede de santidade, não há amor à palavra de Deus, não há intensidade de oração, não há fervor missionário. A igreja está apática. O secularismo campeia solto no meio da igreja evangélica. As pessoas são crentes no domingo, mas de segunda a sábado vivem como aqueles que não conhecem a Deus. O índice de divórcio entre os cristãos é o mesmo daqueles que não o são. O índice de rapazes e moças que vão para a cama com o namorado é quase a mesma coisa daqueles que não são cristãos. As festas daqueles que se dizem cristãos são regadas à bebida alcoólica do mesmo jeito daqueles que não são cristãos. Se faz todo tipo de falcatrua no trabalho, mesmo sendo cristão, como aqueles que não são. As pessoas vão à igreja e saem do culto e querem saber qual foi o último resultado do jogo, porque as coisas de Deus não encantam mais, não vibra mais a alma, o coração, não aquece o coração. E uma alma, uma família, uma igreja sem fervor espiritual produz sofrimento no Filho de Deus. É por isso que Jesus Cristo se aproxima desta igreja e diz: eu aconselho-te que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Porque eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Jesus Cristo se aproxima desta igreja dizendo assim: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A única maneira de nós termos o coração aquecido é termos intimidade com Jesus, é conhecermos a glória do nosso Salvador, a sublimidade do seu conhecimento. E talvez a nossa maior necessidade é que Deus mande sobre nós um avivamento, sopre sobre nós com o seu Espírito, removendo as cinzas, aquecendo as brasas e levantando no nosso coração uma labareda que queime, que purifique, que aqueça, que alastre, e que a igreja de Deus possa ser santa, possa ser viva, possa ser operosa, possa ser missionária, possa ser uma igreja que realmente vibre com o Senhor e com a sua glória e com a sua causa. Eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você esteja avaliando a sua própria vida como a igreja de Laodiceia. Está tudo bem, você não aceita heresias, você é uma pessoa séria, honesta, você é uma pessoa próspera, você está em paz, você goza de um bom conceito na sociedade, você se olha no espelho e está muito satisfeito com você mesmo.
Mas o que é importante não é a avaliação das pessoas, nem a sua própria. O que é importante é a avaliação de Jesus a nosso respeito. Hoje, Jesus pode restaurar o fervor no seu coração. Ele pode aquecer sua alma. E quando o coração aquece, os olhos se abrem. E quando o coração e os olhos se abrem, os pés se apressam e os lábios também se abrem para testemunhar de Jesus. Agora mesmo, Ele pode inflamar o seu, o meu, o nosso coração. Eu quero orar com você. Clamar aos céus para que Ele visite a igreja brasileira, trazendo sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Querido Deus, compadece-te de nós e traz sobre nós um avivamento espiritual. Inflama o nosso coração, aqueça a nossa alma, restaura o fervor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, para você que está assistindo o programa Verdade e Vida. Eu estou aqui para fazer 2 convites. O primeiro é para que você, desde já, agende sua participação no Congresso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Será realizado nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho de 2014. Tudo que é planejado é melhor, não é mesmo? Se você fizer sua inscrição já, você terá condições de parcelar o pagamento até 6 vezes. Os preletores nacionais já confirmaram a presença e o grupo musical que nos conduzirá nos cânticos de louvor será Os Vencedores por Cristo. O local será o mesmo dos anos anteriores, Hotel Monte Real, na cidade de Águas de Lindóia. As vagas são limitadas. Entre agora mesmo no site ipb.org.br/congresso e faça sua inscrição. Outra coisa, o tema do congresso já foi definido: avivamento e evangelização. O segundo convite diz respeito ao programa Verdade e Vida. O nosso desejo é que este programa veicule também em outros canais, em outros horários. E você que tem sido edificado com este ministério evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil, pode ser um parceiro em missões. Entre no site verdadevida.com.br, clique em contribuir, faça seu cadastro, emita o boleto e pague em qualquer agência bancária. Se você não tem acesso à internet, tome nota dos dados bancários e faça o seu depósito. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3. Conta corrente 7.000, dígito 9. No Banco Bradesco, agência 553, dígito 3. E a conta 68.000, dígito 1. E para você que é pastor, o nosso pedido é especial. Converse com os seus presbíteros e faça o cadastro em nome da igreja. Qualquer outra informação, entre em contato conosco. Ligue para a APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Aqui em São Paulo, 11 é o código 2691-5005. Nós queremos ser um instrumento nas mãos de Deus para evangelizar todo o nosso país. Muito obrigado, desde já. Eu quero agradecer o seu carinho, o seu apoio, as suas orações, a sua contribuição para que o programa Verdade e Vida alcance milhares de famílias em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua parceria. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, nós estaremos de volta trazendo mais uma palavra para o seu coração. Deus abençoe você e até lá.